Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Se inscreva no canal alternativo para quem está no meu canal principal, porque o YouTube dá mais engajamento, dá mais valor a esse canal e ele será futuramente o canal principal. Tem vídeo quase todos os dias lá, links na descrição. E se inscreva no meu Twitter, Telegram, links na descrição, porque tem análise todos os dias e projeções todos os dias. E várias informações importantíssimas, porque são redes sociais rápidas para colocar as informações ali, tá? Então vamos aí começar com a aula de Candlestick avançada com padrão baixista estrela da noite. Primeiramente, o padrão de Candlestick, qualquer padrão que seja, ele ajuda a confirmar a probabilidade ou chance de algo ocorrer, onde esse algo que vai ocorrer foi determinado por outros indicadores e por outros padrões, ou metodologias ou estratégias. Nunca só um candlestick pode determinar a reversão da tendência ou o início de uma tendência de alta, ou uma correção apenas, ou um pullback ou repique, etc. Sempre os candlesticks eles vão ser complementos para aumentar ou diminuir a probabilidade ou confirmar um contexto. Mas nunca eles operam sozinhos, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui o padrão baixista. Todos os padrões baixistas vão ocorrer o quê? Quando começar, vão ocorrer em uma onda de alta. Então, onda de alta, candles que estão fazendo máximas maiores do que os anteriores. Máximas maiores do que os anteriores, sem fazer nova mínima em relação ao candle anterior. Né? Então vai fazendo candles com novas máximas, formando a onda de alta. Daí quando você tem um ponto dessa onda de alta que rompe a mínima de um dos candles que está formando essa onda de alta, sem romper a máxima, aqui já começa uma onda de baixa. Então, o padrão baixista ele vai ocorrer durante a onda em um ponto da onda de alta, certo? E como que é a psicologia por trás desse padrão estrela da noite, né? Durante, então, o padrão baixista vai fazer o quê? O preço se movimentará para baixo, fará uma onda de baixa. Mas pode ser uma onda pequena, pode ser apenas uma correção, ou pode ser uma continuação de um zigue-zague descendente e faz uma onda de baixa grande, ou a reversão de tendência de alta, né, para baixa, né, ou início de uma tendência de baixa. Claro que vai depender do contexto, tá? Mas ele tende a fazer, um padrão baixista tende a fazer uma onda de baixa. Pode ser pequeno, pode ser grande. Vai depender do contexto onde esse padrão se encontra. Então, a psicologia e descrição por trás desse padrão. Então, primeiramente, você tem uma onda de alta. Nessa onda de alta, está formando candles positivos, vou até desenhar de azul aqui, candles positivos, tá? E daí, durante essa onda de alta, faz um candle de definição. Então, nós conhecemos os candles de definição. Né? Doji, o long leg doji, etc. Todos os tipos de dojis que eu já falei no curso, assista lá o curso de doji, de candlestick aqui do canal. E você tem, além do doji, você tem o martelo, negativo ou positivo. No caso, seria candles de definição de ondas de alta, ou seja, de baixa, ou seja, para fazer a onda de alta parar, de subir para cair, para corrigir. Martelo negativo, que seria um enforcado negativo, né? Ou enforcado positivo também. Você tem o spinning top, negativo ou positivo. Se ocorrer numa onda de alta, ele tende a desencadear um movimento contrário à onda de alta. Então, tende a fazer um movimento contra a onda de alta, ou seja, uma onda de baixa. Então, ocorre um candlestick de indefinição, preferencialmente com spinning top. Pode ter sombras grandes, também não tem problema. Mas o clássico tem sombras pequenas. E ocorre, então, essa indefinição.
Logo após essa indefinição ela julga o quê? Ela denota, né, um movimento contrário que tende a ser feito a partir disso aqui. Né? Só que o que acontece? O preço, mesmo nessa indefinição alarmada pelo spinning top aqui, ele faz um pulo, ou seja, fechou aqui, ele abre lá em cima, ó, ele abre lá em cima, né, faz os valores máximos e mínimos e cai até aqui. Mas ele teve um gapzão aqui, onde existe uma pressão compradora querendo subir mesmo com a indefinição anunciada por esse spinning top. Então existe uma pressão compradora tentando vencer essa indefinição. Só que esta, por sua vez, ela é aniquilada pela pressão vendedora ou arruinada pela pressão vendedora. E novamente o mercado finaliza com uma psicologia de indefinição por um spinning top negativo. Só que existe essa característica do gap de corpo. As sombras se tocam, mas o corpo, tanto do candle verde quanto do candle vermelho, não se tocam. Isso é um gap de corpo. E tem também esse detalhe do gap grande que mostra uma pressão compradora que foi exaurida em sua força pela indefinição estabelecida pelo spinning top negativo. Mostrando que a pressão compradora realmente tem uma barreira muito grande de pressão vendedora. Para ocorrer esse gap gigante e falhar e ainda terminar com uma psicologia de indefinição, mostra que a pressão vendedora nessa região é maior, é predominante. Então, só com esses dois padrões aqui, ó, isso aqui já caracteriza uma fraqueza extrema da pressão compradora. Dois candles de indefinição, um gap que foi grande, mas falhou, né? Fechou com o spinning top negativo ali conforme eu expliquei. Só esses dois, então quando aparecer só esses dois candles já indicam, né, uma indefinição para o mercado fazer uma correção forte. Daí logo em seguida, após esse padrão, confirma a instabilidade da pressão compradora ainda mais, indicando mais força para cair mais. Né? Culminando no quê? Então fechou aqui, abre com gap e faz um desabamento até lá embaixo. Tem as sombras que toca na sombra do candle anterior, mas existe o gap de corpo aqui. Então, quando você tem uma indefinição, você tem um padrão que indica que o mercado vai para baixo, e os candles que envolvem esse padrão abre com gap de baixa, o gap de baixa ele funcionaria ali como um chute de baixa parcial, até mesmo porque o corpo aqui ele é um corpo, o gap é de corpo, o chute de baixa ele é gap total, nem as sombras se tocam. Mas só o gap de corpo, de baixa, né? Após um padrão de baixa, ou indicativo de que é um padrão de baixa, uma psicologia de baixa, confirma essa força baixista. Né? E é claro, se fechar com indefinição, se fechasse assim, por exemplo, também caracterizaria uma formação de topo para desabar. Mas quando ocorre esse Marubozu, eu tenho uma força mais extrema ainda. Por quê? Além desse gap, eu tenho um candle, que é o Marubozu negativo, que indica o quê? Força vendedora extrema para quê? Para desencadear um movimento de baixa. Preferencialmente grande. Claro que vai depender do contexto. Tem contextos que o Marubozu não vai formar uma onda de baixa gigante, porque tende a formar uma correção pequena. O contexto determina isso, outros indicadores, outras estratégias indicam isso. Então o Marubozu não vai ter tanta valia para movimentos amplos. Mas se é um início de tendência de baixa, uma correção forte ou mais uma onda de baixa de uma tendência de baixa para continuar a tendência de baixa, esse Marubozu indicaria uma onda gigante, por exemplo. Já que ele é um candle de força vendedora para desencadear uma dimensão maior de queda, com sucessivos candles que vão cair mais, fazer o preço cair mais. Né? Então, além dessa característica do gap, eu ainda tenho o Marubozu que sucede, indicando uma pressão vendedora extrema. Né? Então,
padrão estrela da manhã. Está aqui a psicologia explicada para esse padrão estrela da manhã, tá certo? A questão da intensificação do padrão, né? Então vamos lá. Intensificação do padrão, né? Quanto maior for o gap de corpo, esse gapzinho aqui, ó, tá? Tanto aqui no começo, quanto aqui na última fase do padrão. Quanto maior for o gap de corpo do segundo candle, mas aqui a gente fala do segundo candle, né? Em relação ao primeiro e terceiro, não, os dois, perdão, é os dois. Do segundo candle em relação ao primeiro e segundo, ao primeiro e terceiro candle, quanto maior for o gap de corpo do segundo candle, que é esse aqui, em relação a esse e em relação a esse aqui, né? Mais forte é o padrão. Então, por exemplo, se eu correr esse aqui, né? O spinning top, daí eu correr um gapzão lá em cima. Aqui vai ser um candle negativo, spinning top negativo. Aí cai de novo com um gap maior, só que na forma de Marubozu. Negativo, né? Quer dizer, eu tenho um gap muito maior aqui. Então isso intensifica significativamente a força aqui do padrão, tá? Olha o tamanho aqui do gap, né? Quanto maior for a sombra superior do segundo candle, mais forte será o padrão também. Então, né, se tiver uma sombra maior aqui, só uma sombra maior, formaria uma shooting star, que é um candle de indefinição. Leandro, não é igual o clássico que está no livrinho lá. Mas a psicologia é a mesma e você tem um padrão ainda mais forte do que o spinning top, que é uma shooting star. Mas a psicologia segue a mesma. Então, as pessoas que erram sobre os candlesticks não entendem sobre as psicologias por trás da formação dos padrões. Então, quando ocorre uma sobreposição de candlestick, ou seja, você tem um padrão de candlestick e ocorre um outro padrão ali dentro. Então, a gente sabe que, por exemplo, a shooting star é num topo, você tem a forma de um martelo, cabeça para baixo lá no topo. Shooting star, a estrela cadente. Ocorre, né? A estrela cadente. Daí toda essa questão de detalhe do gap, né, candle de indefinição, a shooting star também é um candle de indefinição, de certa forma. Daí ocorre na forma de shooting star a estrela da noite, a evening star. Continua sendo uma evening star, uma estrela da noite. Só que com sobreposição de candlestick, porque apareceu um outro candlestick que é ainda mais forte, que torna a estrela da noite ainda mais forte. Então as pessoas veem isso, não reconhecem esse padrão como nada. Ou então só veem, não, tá aparecendo aqui só uma shooting star. Não, isso aqui é uma estrela da noite com sobreposição de shooting star. Que é um padrão de candlestick dentro de outro. Que equivale ao mesmo padrão de candlestick, mas o intensifica. É por conta dessa sobreposição de padrões de candlesticks. E as duas opções anteriores ao mesmo tempo, tá? As duas opções anteriores ao mesmo tempo, tá certo? Bom, então agora a gente vai aqui para as seguintes questões. Aonde vai ocorrer, qual será o provável movimento que a shooting star vai ocasionar? Então você tem que ter estratégias, metodologias, padrões, outras técnicas que vão indicar uma direção e força, um provável movimento, uma provável tendência de alta, ou uma provável continuação de tendência, uma provável reversão de tendência de alta para baixa, ou continuação de tendência de baixa, ou apenas uma correção de tendência de alta, né, para depois voltar a subir. Tudo isso vai ser determinado por outros elementos, dispositivos técnicos na análise gráfica, para que você consiga usar os candlesticks e saber quando ele aparecer, qual movimento provável ele vai fazer, ele vai contribuir para qual contexto, etc. Então, por exemplo, vou voltar aqui, você tem aí uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, melhor, vou começar com uma tendência de baixa. Você tem aqui, não, vou começar a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né? Se a shooting star, se o contexto é uma tendência de alta, a shooting star ocorrendo nesses topos,
culminará em movimentos descendentes curtos, que é apenas uma correção, porque esse contexto indica uma correção. Então, se está nesse contexto de fazer topos e fundos ascendentes, o topo com a shooting star, com a estrela da noite aparecendo, vai ser apenas a ponto de correção para continuar a alta. Não compensa operar vendido, porque o custo-benefício é ruim, movimento pequeno, custo-benefício é ruim. Mas, num certo momento, o contexto indica sobrevenda e uma correção torrencial pode ocorrer. Então, eu poderia operar vendido e surfar nessa correção forte se ela desencadear uma correção forte. Nesses topos, se tiver custo-benefício até os alvos dessa correção forte, eu posso operar vendido. Né? Ou eu posso deixar de, por exemplo, apareceu a Evening Star aqui. Eu sou holder, então eu quero comprar ações e está com preço abaixo do valor intrínseco, ou criptomoeda abaixo da margem abaixo do valor intrínseco. Eu calculei. Só que ela fará uma correção grande, porque o contexto indica isso, e apareceu a estrela da noite ali. Então, estrategicamente, eu não compro, espero a correção passar, né? Ou se no meio dela aparece uma Even Star aqui, indica que vai cair mais, eu não compro. Daí eu compro aqui, porque aqui indica um suporte, supostamente, neste exemplo, que fará o preço voltar para a tendência de alta, daí eu compro pesado aqui. Então é estratégia de holder ou investidor em ações que busca o timing certo para comprar ainda mais abaixo do valor intrínseco. Trader também poderia fazer trade nessas condições. Tá? Agora vamos dizer que aparece uma Even Star aqui, onde o contexto indica que fará correção forte, mas essa correção forte é o estopim para uma reversão total de tendência de baixa. Dependendo da situação e contexto, eu posso me arriscar a operar vendido para surfar na tendência de baixa até aqui. Ou se eu sou um investidor ou holder de criptomoedas, eu evito comprar nesse topo, espero a reversão da tendência ocorrer e a tendência de baixa se estender para comprar lá embaixo, quando indicar sobrevenda para eu comprar lá embaixo muito mais barato. Certo? E é claro, nas tendências de baixa você tem as correções ABC e depois continua a tendência de baixa. Então nessas correções ABC, quando ocorrer a Even Star, vai ser apenas uma correção pequena porque a tendência é de baixa. E por isso ela tende a voltar para a tendência de baixa. Daí na resistência que sustenta a tendência de baixa, onde o preço batendo aqui pode ser um desencadeamento, pode ocorrer um desenvolvimento de pressão vendedora para desencadear um início ou reinício, né, da tendência de baixa. É um topo, ocorreu a Even Star aqui, então pode, já que o contexto indica isso, pode ser o estopim para desencadear o reinício da tendência de baixa. Então posso parar de comprar porque vai cair mais, eu sou holder, investidor, para comprar mais lá no fundo, ou posso operar vendido se eu quero fazer trade, certo? Então tudo vai depender do contexto. E é claro, né, se está numa tendência de baixa, o contexto indica que vai continuar a tendência de baixa. É por esse padrão aqui, por exemplo. Por vários padrões. Daí aparece uma Even Star. Então ele funciona como padrão de continuação. Se o contexto indica continuação, ou provável continuação, ou pode continuar com vários indícios ali de continuidade, e aparece uma Even Star em um topo, então confirma a validade dessa probabilidade. Funciona como um padrão de continuação, de tendência no caso, né? Bom, daí a gente tem aqui indicador de análise técnica recomendado em condições, vai ser feito vídeos mais exclusivos ali, separados, porque vai ser muito longo, né? Para isso. E variáveis desse padrão que equivalem ao clássico, expliquei lá já antes, né, na questão dos intensificadores. E outros padrões. Bom, é muito simples. Na questão de sobreposição de candlesticks, você tem candles de indefinição aqui. Qual outros candles de definição existem mais? Você tem o doji, tem o long leg doji, tem o long leg doji inverted, né, o inverted long leg doji, ou doji pernalta invertido.
Eu chamo de kamikaze porque lembra um avião caindo para baixo, né? Então eu chamo de kamikaze. Tem um kamikaze aqui. Eu tenho o Dragonfly Doji. Eu tenho o Gravestone Doji. E o Doji for Price. O Doji for Price é complicado porque ele indica falta de liquidez, negociações no mesmo ponto. E você tem o spinning top com sombra maior, né? Então pode aparecer esses spinning tops com sombra maior no lugar destes aqui. Desses dois. No lugar desses dois pode aparecer qualquer um desses, ou variáveis desses, ou seja, pode aparecer pode aparecer esse aqui, nesse ponto, e esse aqui, ou esse aqui, no lugar desse, né? E por aí vai. Então você tem a Shooting Star, né? Tem também um enforcado, negativo e positivo, que já não fica muito bom, porque ele é o mais fraquinho de todos. Você tem a Shooting Star positiva e negativa aqui. Então, esses candles de definição podem ocorrer aqui entre esses dois e até entre os três. Então, se eu for desenhar todos aqui, eu vou ficar 3 horas desenhando todas as possibilidades. No meu site eu vou fazer vários desenhos de candlesticks, talvez eu faça, com as diversas variáveis de sobreposição de candlesticks que podem se encaixar aqui, né? Daí eu vou ver se a viabilidade disso, talvez demore muito tempo, porque vai dar trabalho para desenhar, para criar, etc. Né? Mas isso tende a ser feito. Então vamos lá. Um exemplo. Eu tenho aqui um martelo, uma sombrinha pequenininha, positivo, né? Martelo positivo. Funcionaria como um enforcado. Aí teve um gapzinho, uma estrela cadente. Ainda de definição também. A sombra se toca, mas o corpo não. Daí também faz gap, né, com um Marubozu negativo. Mas no lugar do Marubozu negativo poderia ser, né, também um outro spinning top, só que seria um padrão mais fraco. O Marubozu negativo seria mais forte, mas com spinning top ou com uma estrela cadente posterior, que não seria exatamente no topo, também caracterizaria como estrela da noite. Ou poderíamos ter aqui o Doji Pernalta, ou o Doji Pernalta poderia estar aqui, né? Enfim, eu vou, né, ter que desenhar vários. Eu vou desenhar, vai demorar um bom tempo. Para você ter uma ideia, para desenhar isso aqui, ó, tá? Aqui, ó, demora uns 30 minutos para fazer tudo isso, né, etc. Então é bem demorado, vai ser um trabalho bem demorado aí, mas eu vou colocar essas figuras no meu site e as variáveis também, então vai ficar um trabalho bem completo sobre candlestick, bem avançado, e que não existe nos sites aí, eu vejo, não tem nada disso. Então meu site vai ficar um acervo completo de candlesticks absurdamente avançado ali, só que vai demorar para eu fazer tudo isso. Tá certo? Então é isso. Vamos só dar uma garimpada aqui. Por exemplo, aqui no gráfico da Gol, a gente tem um contexto de tendência de baixa, onde a probabilidade é continuar a tendência de baixa, determinado pela minha metodologia. Você aprende no meu curso a minha metodologia. Então, eu determinei o contexto. Aqui, não é uma estrela da noite. Olha que legal. Peraí, aqui é uma estrela da noite. A estrela da noite ocorreu como? Numa região de topo, então a gente tem movimento ascendente, daí faz. Um candle de definição é quase um martelo aqui, né? Que a gente tem quase um martelo aqui positivo, que tem a sombra pequena, mas lembra, né, um parcial martelo. Ao gap, um gap muito fraco ali, mas tem um gapzinho, né? Não foi um gap de corpo completo, né? Mas foi quase, porque o fechamento fechou rente aqui, né? Mas está valendo, ou seja, não é igual, não é perfeitamente uma estrela da noite, uma Evening Star, mas tem características ali,
né, quase foi, podemos julgar que foi parcial e tem a sua devida valia ali. É inferior a uma Evening Star clássica, que tem toda a psicologia sendo formada perfeitamente. Claro que é inferior, mas não é tão inferior assim. Então podemos usar. Daí aqui existe uma Shooting Star, né, com um doji ali praticamente. E daí em seguida tem o Marobozu. O gap de corpo que não foi muito perfeito. Né? Aqui, por exemplo, está no mesmo nível aqui, ó, né? Fechou e abriu no mesmo nível. Aqui fechou e abriu no mesmo nível. Só faltou o gap de corpo aqui, mas tem uma psicologia similar. Podemos usar isso aqui. Aqui você já tem os candles de definição aqui, um spinning top, teve um gapzão aqui, ó, abriu lá abriu aqui, só que ao invés de terminar negativo, terminou positivo, mas é um candle de definição de qualquer maneira. E aqui é um gap assim, um gap bem curtinho aqui, só que ao invés de fazer o Marobozu, né? Marobozu ali, não, ele fez um candle de definição. É uma estrela da noite. Contexto de tendência de baixa, que tende a continuar a tendência de baixa, subiu mais um pouquinho, já tinha indicado aqui uma sobrecompra, e daí o mercado depois desaba para continuar a sua tendência de baixa. Então não basta eu saber os candlesticks, eu tenho que saber todo o contexto, tá? E na maioria dos livros de candlesticks não fala sobre como determinar o contexto, não te ensina como determinar o contexto, e nem que os candlesticks têm que ser usados assim. A maioria dos livros de candlesticks está tudo errado. E eu perdi muito tempo lendo essas porcarias, né? Que vendem, são livros grossos aí, em várias línguas. Né? Tem várias línguas, mas eu li em inglês, né? Eu me lembro bem, foi só em inglês. E são uma encheção de linguiça. Tá cheio de coisa assim no mercado, infelizmente. Então, pessoal, para determinar o contexto do mercado, para ter uma metodologia, para ter uma estratégia, não basta saber tudo de candlesticks. Por isso que eu ensino tudo de maneira avançadíssima sobre candlesticks. De análise técnica também ensino tudo. Vou melhorar os meus cursos de análise técnica também. Vou fazer mais conteúdo de análise técnica mais avançado ainda, porque não adianta saber tudo de análise técnica nem de candlesticks. Você vai perder dinheiro no mercado. E as pessoas mentem para vocês para vender curso dizendo que você vai ficar rico por saber tudo de análise técnica ou tudo de candlestick. Então você precisa de uma metodologia que usa outros elementos para determinar o contexto, e os candlesticks são um complemento que aumenta o seu poder de operação no mercado absurdamente, com certeza. Então você tem que ser mestre em candlesticks, na minha opinião, sim, tá? Tanto investidor como trader, especulador. Mas Warren Buffett, grande mestre dos investimentos, ele aprendeu com Benjamin Graham pelo livro Investidor Inteligente, e fazendo aula com Benjamin Graham, que inventou uma metodologia, testou na prática, levou 10 anos, mais de 10 anos ali, sei lá, para comprovar a metodologia, e só depois que ele começou a ganhar dinheiro. E Buffett usou o caminho mais fácil, aprender com quem já sabe aprender uma metodologia que já está pronta. Então, nos meus cursos, né, curso para trader, especulador, onde tem também o método tanto de trade para vários períodos, como para longo prazo, para você montar portfólio de criptomoedas para longo prazo. E você tem o curso de análise fundamentalista, 100% para ações, para investir em ações, onde tem o método mesclado de análise técnica para você saber o timing certo para entrar, comprar, evitar comprar antes de cair, e comprar lá no fundão, né? Evitar comprar no topo. A análise técnica vai ajudar você a saber o timing certo e comprar bem mais abaixo do valor intrínseco. E tem o grupo secreto de sinais, que é de graça. Tem os sinais de trade para vários mercados. Comprando esses dois cursos, você ganha de graça esses sinais. E também tem o portfólio para longo prazo em criptomoedas aqui, para você montar uma carteira, né? Onde o potencial é de 10 a 30 mil por cento. E não é teoria, porque já foi feito isso, já foi comprovado na prática, certas operações. E você pode comprar o grupo secreto de sinais separado, né? Não precisa comprar os cursos, mas tem que pagar. Comprando o curso é 1 ano de graça de grupo secreto de sinais. Então, pessoal, meu método já funciona e já está comprovado.
Então, você pode fazer curso comigo, exatamente como Warren Buffett fez com Benjamin Graham, que tinha também uma estratégia comprovada. Inclusive, o investidor inteligente é o método Graham que eu ensino, só que de uma maneira mais simplificada, e é mesclado, adicionado à metodologia que eu criei de gráfica que acerta o timing para você comprar, tá certo? Então entre em contato comigo, links na descrição. Muito obrigado pela audiência de todos. Deixe seu comentário aí, o seu feedback para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado. Até mais.